Fala, primeirão, beleza? Hoje é quarta-feira e vamos dar sequências à correção das atividades do caderno mais. Galera. Paramos na página 7. Caderno mais do módulo 3, beleza? Primeirão. Então vamos lá, nesse módulo, nós estamos agora na página 7, né? Ainda estamos falando sobre o renascimento artístico e científico e depois iremos para as reformas religiosas. Mas calma, primeiro vamos ficar no renascimento, beleza? Nunca é demais avisar que é necessário que vocês enviem todas as tarefas, as atividades, projetos, trabalhos dentro do prazo na nossa página aqui do Mundi. Alô, primeirão, vamos acordar, hein? Enviar as atividades para a nossa plataforma aqui no Mundi. Então, beleza, vem comigo, DJ, segura o som, vem comigo. Pronto, galera. Agora vamos dar sequência. Questão 11, né? Vamos lá. O crescimento urbano associado às transformações não só econômicas e políticas, mas também culturais e sociais do início da Idade Moderna, cria um cenário propício para o Renascimento, que se desenvolveu primeiro nos centros comerciais italianos, como Florença, Gênova e Milão, e depois se manifestou também em outras cidades europeias. Portanto, o Renascimento é um movimento urbano, anota aí, movimento urbano, grifa, né? E a Itália é considerada o seu berço. Então vamos lá, vamos para a pergunta. Deixa eu ver, tá aqui, vamos lá. Cite um representante do humanismo italiano. Eu coloquei Leonardo da Vinci. Pois bem, cite uma obra de tal representante humanista. Eu coloquei a sua obra Mona Lisa, que está logo aqui em cima, também conhecida como Gioconda. E C, comente um aspecto relevante em suas obras. Ou seja, uma coisa que é bem relevante nas obras desse artista é o seu conhecimento sobre anatomia. Sendo assim, ele procura reproduzir perfeitamente ou fielmente o ser humano em sua arte. Beleza? Então, ficou aí a minha dica. Vamos para a questão 12. O quadro de Leonardo da Vinci revela uma das facetas do grande artista do Renascimento que durante a vida transformou sua experiência de mundo em arte, sempre pronto a inovar. Essa criatividade levou Leonardo da Vinci a ser conhecido como um homem que se envolveu com a natureza, com a sociedade e com todos os ramos de artes, de modo tão intenso que passou a ser conhecido como um artista cientista. Letra C. Beleza, galera? Vamos para a questão 13. Alô, primeirão, acorda, questão 13. Observe a imagem e leia o texto a seguir. Vamos ver a imagem, a criação. De um lado eu tenho Deus, do outro lado tenho um homem. Notem, percebam que eles não se tocam, porque Deus é único. Beleza? Então, por favor, produção. Michelangelo começou cedo a arte de dissecar cadáveres. Tinha apenas 13 anos quando participou das primeiras sessões. A ligação do artista com a medicina foi um reflexo da efervescência cultural e científica do Renascimento. A prática da dissecação, que se encontrava dormente havia 1400 anos, foi retomada e exerceu influência decisiva sobre a arte que então se produzia. Explica a relação mencionada no texto entre as artes plásticas e a dissecação de cadáveres no contexto do Renascimento. Então vejam, que era através da observação da realidade, da experiência com a natureza e com o ser humano, que Michelangelo colocaria nas suas esculturas, pinturas, a precisão na reprodução dos detalhes da anatomia humana. Beleza, galera? B. Identifique na imagem anterior duas características da arte renascentista. Pois bem, uma é a forma de enxergar Deus, a semelhança do homem, porque o quadro é a criação. Mas percebam que Deus não toca em Adão, porque Deus é único. Beleza, galera? Outra característica são as medidas na proporção de cada membro e a sua fisionomia.
beleza? Vamos lá, 14. Que obra de arte é o homem? Então vejam, nesse pequeno trecho que William Shakespeare menciona, gente, quando eu falo que no Renascimento o homem é o centro do universo, então eu falo sobre o antropocentrismo. Sendo assim, a questão correta é a letra E. Hamlet apresenta uma elegia ao homem, ilustrando o antropocentrismo característico do renascimento cultural. Beleza? Pois bem, a próxima questão fala na questão dos livros, né? De Gutenberg, com a questão da prensa, e há não é uma censura, mas um bloqueio, né? Porque aqui, ó, vejam só, produzir e divulgar livros em Portugal no século XV estava longe de ser uma tarefa tranquila. Em 1451, no mesmo ano que Johann Gutenberg, 1400-1468, revolucionava a Europa com a prensa mecânica, o rei Afonso V, 1482 a 1481, promulgava um alvará mandando queimar livros falsos. Então vejam. Aí eu pergunto, né, aqui, a censura, a publicação de livros no Império Português no século XVI, no contexto da expansão da arte tipográfica na Europa, se explica pelo fato de... Então, gente, por favor, produção, muda a tela, por favor. Então, vejam só. Pela nova tecnologia, ser vista pelo Estado português de forma ambivalente, tanto como revolução cultural, quanto como instrumento de subversão dos princípios morais e da sociedade civil e religiosa. Poxa, se o texto refere-se, né, à questão que o rei Afonso V promulgava um alvará mandando queimar livros falsos ou heréticos, difundindo-os ainda como manuscritos. Então, com a chegada da prensa, né, de Johann Gutenberg, a única letra que poderia ser plausível, correta, seria essa letra D. Beleza, galera? Pois bem, vamos para a questão 16, a revolução da imprensa. Pois bem, no final do século XV, a reprodução de materiais escritos começou a transferir-se da escrivaninha do copista para a oficina do impressor. Essa mudança, que revolucionou todas as formas de aprendizado, foi particularmente importante para o estudo da história. Desde então, historiadores passaram a dever muito à invenção de Gutenberg. A imprensa intervém no seu trabalho desde o início até o fim, desde a consulta aos fichários até a revisão do texto final. Sobre a revolução da imprensa e seu impacto, é correto afirmar que, vocês estão vendo aí, eu circulei a questão 1 e a questão 8, que dão um total de 9. Então vejam, a invenção dos tipos móveis de metal. Tipos são os glifos que eles colocam para fazer as frases, os textos, entendeu? Eles vão montando. Pois bem, por Johann Gutenberg, tornou possível e rápida a difusão dos livros, consequentemente, nos ideais do humanismo e do Renascimento, porque ficou muito mais fácil de produzir os livros. E o 8, antes dos tipos móveis de Gutenberg, a atividade dos monges copistas, vimos isso lá na Idade Média, né? Eles que copiavam, faziam as capas e detalhes, né? Pois bem, era de fundamental importância para a preservação e a reprodução das mais diferentes obras. Então era uma forma deles guardarem, né, aqueles documentos. Então eles copiavam, botavam detalhes, nas capas eles botavam algumas pedras, né? Nós já vimos isso lá na Idade Média. Pois bem, é necessário que eu leia as questões que não foram marcadas? Digam aí. Se não, vou dar sequência à nossa correção. Beleza, galera? Tudo bem? Então vamos lá.
Pulou, produção. O teólogo humanista Thomas Morus publicou em 1516 aquele que seria um dos mais importantes livros de todos os tempos. Trata-se de uma descrição conjectural de um não-lugar numa ilha do Atlântico Sul, com uma baía esplendorosa e ao fundo uma cadeia de montanhas. Ali viveria um povo diferente, homens e mulheres solidários uns aos outros, sem diferenças sociais ou econômicas, decidindo os assuntos políticos em coletivo. De onde Morus haveria tirado as informações? No prólogo, ele relata que conversara com marinheiros irlandeses que haviam estado no Brasil e lhe contado detalhes sobre aquele povo que lá vivia. Eram os tupinambás. Foi esse povo o modelo para a obra que irá influenciar todo um sonho do Ocidente. Então veja, quando eu falo Thomas Morus, né, velho, eu lembro daquela sua obra Utopia. Então vejam só, identifique nas alternativas a seguir a obra, né, e o período histórico que o texto se refere. Então aqui eu coloquei letra B, está aí gravado. Utopia, escrito no período de transição entre o chamado medievo, né, e os tempos modernos, entre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando muitas mudanças ocorreram não só na percepção do espaço geográfico, como também por acontecimentos que apontam para mudanças culturais, pregadas inicialmente pelos humanistas. Então, gente, a questão que fala qual seria, né? Qual seria, identifique a obra. Então é a Utopia, né? E fala exatamente dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Pois bem, questão 18. Um dos aspectos mais importantes da nova ordem decorrente do Renascimento foi a formação de repúblicas italianas. Dentre elas se destacam Florença e Veneza. Essas repúblicas inovaram no sentido das suas formas de governo, assim como na redefinição do lugar do homem no mundo, esperando a partir daí novas formas de representá-lo. A. Tomando o caso de Florença, explique como funcionavam as repúblicas italianas, levando em conta a organização política e os vínculos entre os cidadãos e a cidade. Indique o nome do principal representante das ideias sobre a política florentina no século XVI. Pois bem, as repúblicas italianas elas tinham autonomia, uma certa independência. Sendo assim, com a unificação, o que vai acontecer? Que acontece, melhor, em 1870, cada habitante dessa república passa a usar, ou melhor dizendo, passa a identificar com um brasão. Começam a utilizar um brasão, e um dialeto local. As tradições napolitanas e o dialeto de Veneza e a arte florentina vão ser representados, vão ser influenciados, melhor dizendo, vão ser influenciados pela política, politicamente, melhor dizendo, por Nicolau Maquiavel. Então, essa influência vai ser muito forte, politicamente. Florentina vai ter uma influência política de Nicolau Maquiavel. Beleza, galera? Então é o seguinte, paramos aqui e vamos dar tempo mais um, vamos lá, mais um. Analise o papel de Veneza, no desenvolvimento do comércio europeu e suas relações com o Oriente. Então, a República de Veneza ela vai se desenvolver com o comércio do Mediterrâneo, nessa ligação com o Império Bizantino. Então, veja, Veneza vai explorar o comércio e Marco Polo percorreu a Rota da Seda, trazendo novidades, novidades da Índia e da China para a Europa. Beleza, galera? Paramos aqui e continuamos na próxima aula. Você que, alô, você,
Sim, você que ainda não enviou a atividade, coloca lá, tá bom? Estou aguardando. Aquele abraço.